Olá pessoal, mais um podcast da Beta. Eu quero convidar você neste momento, ainda dá tempo de convidar outros amigos. Você que conhece alguém que seja amante da palavra de Deus, da Bíblia, e que gostaria de entender um pouco mais, convide, dá tempo, vou te dar um tempinho para que você convide, compartilhe, para estar assistindo esse podcast que eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. O meu convidado dessa semana, ele se chama Alexandre Faria, ele é pastor da Igreja Batista Central do Fonseca, ele é professor também, ele é professor de interpretação bíblica. Eu convidei, ele aceitou estar comigo aqui. Alexandre Faria, prazer receber você aqui, Alexandre. Prazer todo meu, Beto, de estar aqui na sua presença e também com os nossos ouvintes, a galera que está nos assistindo. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, você vai conhecer, eu particularmente sou amiga do Alexandre. Em outra ocasião, ele esteve comigo numa cidade, ele tinha um programa, e era um programa líder de audiência na cidade de Maricá, sempre às quartas-feiras, 20 horas. 20 horas. E eu me lembro que no outro dia, quando a gente ia visualizar, tinha 3.500, 4.000 visualizações. Porque sempre falei isso, né, Alexandre? Você tem um dom especial da palavra e a gente aprende assim com muita facilidade. Amém. Por isso eu convidei para estar com a gente aqui e vamos estar contando um pouco da história do Alexandre, e ele vai estar lançando um podcast especial aqui no canal Beta, né? No Estúdio Beta, não é isso, Alexandre? Às terças-feiras, às 20 horas, e eu acredito, né, que vai contribuir muito para a vida daqueles que estiverem assistindo, porque a gente vai conversar sobre a Bíblia, sobre a relevância da Escritura Sagrada, a gente vai examinar questões do Antigo Testamento, que são tremendamente problemáticas hoje, e a gente vai perceber que mesmo os livros que são chamados livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, tem ali muita graça, muita graça. Então vai dar para a gente aprender bastante coisa. Ou seja, um seminário. Isso, online. Alexandre, eu sempre convido os meus amigos e pessoas que têm umas histórias, sua história de vida e algo assim a compartilhar. Mas antes eu sempre pergunto, quem é o Alexandre Faria? Conta um pouco da sua vida, o que te levou hoje a ser um pastor de igreja? Quando foi que você despertou dentro de você o seu chamado? Conta um pouco pra gente quem é o Alexandre. Nem sempre a Bíblia foi tão clara para mim. A verdade é que quando eu tinha aí na minha fase de adolescência, vamos botar aí a partir dos 16, 17 anos, que essa questão bíblica começou a tocar mais o meu coração. Mas você sempre foi evangélico? Sempre fui evangélico, já nasci em lar cristão. Meu pai e minha mãe eram crentes, minha mãe era crente, meu pai ainda é crente, minha mãe faleceu. E eu fui morar uma época com meu avô. E essa questão bíblica foi se tornando importante, mas ao mesmo tempo o meu desconhecimento era total. Eu li os milagres, as parábolas, não entendia nada, mas eu também amava a Bíblia, ouvia a pregação do pastor, prestava atenção, mas não tinha assim muita compreensão. E tinha uma coisa que eu guardo até hoje, eu devia ter 16 ou 17 anos, que muito me marcou, que eu levantava para ir à escola, eu morava em São Gonçalo, e frequentava a escola em Santa Rosa. E eu saía de casa às 6 horas em ponto. Eu acordava mais ou menos 5h15, 5h20, saía de casa às 6 horas para estar na escola às 7h15. E todas as vezes que eu passava pela sala, mais ou menos 6h20 da manhã, 6h15, por aí, o meu avô estava sentado lendo a Bíblia. 6h20 da manhã. 6h20 da manhã. Ele acordava às 5 horas da manhã, tomava banho frio e sentava ali para ler a Bíblia. Aquela cena me agredia. Que isso? No sentido positivo da palavra. Porque eu não gastava tempo lendo a Bíblia e eu via que uma pessoa era capaz de acordar cedo para ler a Bíblia. Todo dia, de segunda a sábado, eu via ali. Sábado, não porque eu não acordava tão cedo, mas ele estava ali lendo. Mas de segunda a sexta, eu assistia lendo a Bíblia. Ele nunca me mandou ler a Bíblia, mas o exemplo dele me interpelava, me questionava. Interessante. E um dia, eu escondido, fui lá abrir a Bíblia do meu avô e estava tudo marcado, mas tudo, de Gênesis até Apocalipse, tudo marcado. E aquilo mexeu muito comigo. E uma outra situação é que quando eu comecei a frequentar a escola bíblica dominical e passei a ter interesse, 2 homens na denominação batista me marcaram muito. O pastor Exaltino Gomes Coelho Filho e o pastor Davi Baeta, ambos de saudosa memória,
ambos especialistas em Antigo Testamento, e morreram, se não me falha a memória, no mesmo ano da mesma doença de câncer. Um tratou, o pastor Davi Bahia tratou durante vários anos, não obteve êxito, e o pastor Exaltino descobriu a doença, viveu umas 3 ou 4 meses e veio a falecer. Deus tomou ambos para si. Mas então, esses homens marcaram profundamente porque eles escreviam sobre o Antigo Testamento e era como se a história tivesse acontecido ontem e não há milênios atrás. Mas, ao mesmo tempo, nesse período houve assim, alguns percalços e fracassos. Por exemplo, eu fui escolhido para ser professor da EBD, eu devia ter 18 anos, caminhando de 18 para 19. Eu não sabia muito, mas era jovem, estava ali. Quem não sabe o que é EBD, Escola Bíblica Dominical, dos jovens. E eu fui escolhido para dar aula. E eu com muito entusiasmo, mas sem conhecimento. Aí eu comecei a dar aula. Os jovens, tremendamente curiosos, começaram a fazer perguntas. E eu não sabia responder. Eu sei que mais ou menos 2 ou 3 meses depois, com muito carinho, com muito apreço, o diretor da Escola Bíblica Dominical me convidou a se retirar. Muita educação. Com muita educação, com muita finesse, porque a coisa não estava fluindo, porque eu não tinha conhecimento. Eu poderia tomar aquele momento como um fracasso, como uma derrota. Era um dia chuvoso, ele conversou comigo. Na verdade, eu coloquei o cargo à disposição, porque eu entendia que eu não estava rendendo. Eu tinha boa intenção, tinha boa ação, mas não tinha bom conhecimento. E eu fui para casa, fiquei muito triste, era um dia muito chuvoso, mas no dia seguinte tinha uma loja da Juerp, da editora Batista, aqui em Niterói, em frente ao Plaza, tinha uma loja ali. E no dia seguinte, na segunda-feira, eu acordei cedo e fui lá, comprei um livro de Antigo Testamento e comecei a estudar a Bíblia. Então, isso daí era mais ou menos com 18 anos. Isso tem mais de 30 anos. E nisso eu fui me apaixonando, fui entendendo, fui vendo que a Bíblia é hoje mais relevante que o jornal que saiu hoje de manhã. Porque ela fala sobre passado, presente e futuro. É o livro mais vendido em todo o mundo, porém menos lido. Isso. É exatamente isso, né? Pode Incrível ser que, falando sobre a Bíblia, ouvi uma explicação uma vez que me chamou a atenção e realmente é a realidade. Hoje, podemos ver várias igrejas para todos os tipos de gostos e pessoas, né? Só que uma vez um pastor, ele contou uma experiência. Ele disse assim para um rapaz no seminário: vamos supor um exemplo, você precisa fazer uma cirurgia na cabeça. Procura o melhor especialista conhecidíssimo para fazer a cirurgia. E aí você faz os preparativos e tal, e no dia da cirurgia, que está marcado para você operar com esse cirurgião, você chega no hospital e a secretária informa: olha, o doutor precisou fazer uma viagem de emergência, mas tem um assistente dele que está com ele também há 25 anos. Conhece tudo sobre operação de cabeça porque está sempre ao lado dele. Você deixaria ele operar a sua cabeça? O assistente? Deixaria, Alexandre? É uma boa pergunta, né? E aí o rapaz respondeu: claro que não. Eu quero operar com um cirurgião. Aí ele falou: então por que hoje, que ele era um responsável por seminário, você como dono de um seminário, você se preocupa com os pastores que vão estar em cima de um púlpito para ministrar a palavra e dirigir uma igreja? Por que hoje muitos não se preocupam com isso? Colocam qualquer pessoa que não sabe ler a Bíblia, não sabe nada da Bíblia, em cima ou na frente de uma grande igreja para dirigir. Porque a Bíblia diz que da nossa boca, palavras de vida e palavras de morte. Se você não tem nenhum conhecimento, se você não sabe, por que dar um microfone e um rebanho para uma pessoa que não tem entendimento nenhum? E aí ele voltou para casa pensativo e realmente, hoje nós estamos vivendo isso. Muitas pessoas que não têm entendimento. Você passou por obstáculos na vida que aparentemente era para você desistir, mas isso te estimulou a ser o que você é hoje, porque as pessoas param para te ouvir porque gostam do conteúdo, porque você estudou para isso e sabe explicar, e a gente entende, porque no finalzinho você vai entender o que eu estou falando. Na verdade, a Bíblia é um livro que nos entusiasma. Talvez a falta de entusiasmo do povo com a Bíblia seja culpa nossa, dos pregadores.
nós pregamos de uma forma tão irrelevante que as pessoas que nos ouvem não se sentem interessadas, porque ouvem sempre a mesma coisa. Exato. Quando, na verdade, a Bíblia é uma biblioteca, são 66 livros, escritos em uma época e uma cultura muito distante da nossa. Ou seja, existe um exercício para se entender lá e então, e depois trazer para o aqui e agora. E nessa aplicação, há uma certa liberdade, né? Porque nós estamos aplicando a um outro contexto, mas a análise do texto dentro de um contexto, há pouca margem para divergência. A divergência é por culpa da limitação humana, porque a verdade é uma só. Quer dizer, e hoje no Brasil nós temos uma riqueza de editoras, nós temos uma riqueza de traduções, tradução dinâmica, tradução literal, Bíblia NVI, Bíblia na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, Bíblia Viva, Bíblia Thompson, Bíblias de estudo. Então, há um material imenso para nós mergulharmos e sermos abençoados pela palavra, que não perde o seu significado, que não perde a sua relevância, que não perde a sua importância e se mantém atual até o último dia. Existe na Bíblia uma espécie de um dinamismo que mantém a verdade atual até a volta de Cristo. Então, essa mesma escritura serviu para Moisés lá 15 séculos antes de Cristo, serviu para a época de Cristo 20 séculos atrás, serviu para a Idade Média, para a Idade Moderna e agora pós-modernidade. Ela vai servir sempre. O que muda é a nossa percepção sobre ela. Ou seja, de buscarmos nela as respostas para as perguntas atuais. Porque as perguntas mudam e as respostas vão ter que atender a essas perguntas. E as interpretações é de cada um, né? A reforma, ela não liberou, a reforma do século XVI, ela não liberou para cada um ter a sua interpretação. Ela liberou o livre exame. Porque a Bíblia tinha ficado refém do clero. E a Bíblia pertence ao povo, juntamente com o lançamento da imprensa com Gutenberg, nesse período, fez com que a Bíblia se multiplicasse, né, e o povo tivesse acesso, junto à alfabetização. Mas aí criou-se a liberdade de interpretação e não liberdade de exame, e aí criou-se essa Babel. Mas, na verdade, quando a gente começa a examinar a Bíblia mais detidamente, a gente vai ver que existe a possibilidade de compreensão e de uma compreensão muito razoável. Pode-se dizer assim, são poucos os textos bíblicos que resistem mais à entrega do seu significado. Agora, é bem verdade que existem equívocos que estão numa espécie de tradição evangélica. Por exemplo, o Novo Testamento, a salvação era pela graça. E no Novo Testamento é pela lei. No Antigo Testamento... No Antigo Testamento pela lei. Pela no lei. Novo Testamento pela graça. No Antigo Testamento pela lei. Peraí. Quem no Antigo Testamento conseguiu cumprir a lei e foi salvo? Me citam Davi, Sansão. Quem? Nenhum deles conseguiu. Então a salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento sempre foi pela graça. Só que no Antigo Testamento eles criam no Messias que viria e nós no Novo cremos no Messias que já veio. Mas, Alexandre, e o sacrifício? Está lá em Hebreus capítulo 10, se não me falha, verso 4 ou verso 5. É impossível que o sangue de touro e de bode retire pecado. Então o sacrifício não tinha poder de perdoar nada. E o sacrifício também era limitado. Ele não era um sacrifício eterno. Tanto que todos os anos tinha que ser repetido. Por que tinha que ser repetido todos os anos? Mostrando a limitação desse sacrifício, a sua imperfeição. A morte de Cristo é um sacrifício vigário que não exige nenhum outro. Foi de uma vez por todas e para sempre. Não há nenhum acréscimo ao sacrifício de Cristo. Ou seja, tudo aquilo apontava para uma realidade futura. Só que quando eu faço a exegese e tento entender o significado do texto lá, é uma situação. É a situação 1. Quando a gente traz de lá para cá, é que o problema é maior. Por exemplo, nós temos lá o aspecto legal do Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E tem lá as 6 cidades de refúgio. Alguém estava envolvido num crime de morte ou na morte de alguém, precisava ser averiguada as condições dessa morte. A pessoa, então, ia para a cidade de refúgio para se proteger até que houvesse a investigação. Mas agora, Beta, não tem mais cidade de refúgio. Se houver um crime e eu estiver presente, eu não tenho como fugir para a cidade de refúgio, não tem mais. Então, eu não fico com o mandamento. Eu fico com o princípio que subjaz o mandamento, o direito à ampla defesa. Porque aquele mandamento foi dado para Israel.
eu fico com o princípio que subjaz o mandamento. Esse mandamento, mesmo sendo dado para Israel, não sendo mandamento para nós gentios, é a palavra de Deus, porque a igreja nasce com um livro no berço. Qual o livro no berço da igreja? O Antigo Testamento. Cristo era pregado a partir do Antigo Testamento. Então eu tenho que interpretar, eu tenho que examinar lá e então, e depois eu tenho que fazer o aqui e agora. Quando eu trago essa mensagem para agora, aí eu tenho que fazer a interpretação à luz do evento Cristo. Ele é a chave hermenêutica para nós entendermos o Antigo Testamento. Não está em ordem cronológica, né? O Antigo Testamento é um outro problema. Por exemplo, 1º e 2º Crônicas, que está lá entre os livros históricos, na verdade, tudo leva a crer que é de 350 a.C. Então está lá no final. Então os livros não estão em ordem cronológica. Eles estão em ordem como se fosse assim, por bloco literário. Então o Pentateuco, os escritos de Moisés, depois os escritos históricos, profetas maiores, profetas menores, literatura de sabedoria. E hoje, se você soltar essa palavra, qual é o livro mais antigo da Bíblia? Muita gente vai falar que é Gênesis. E não é Gênesis. É o livro de Jó. Não é isso? É possível que o livro de Jó tenha sido escrito por Moisés e seja um dos livros mais antigos da Bíblia. Quer dizer, ele apresenta características do pós-exílio, mas aí afirmar que ele é pós-exílio, eu tenho dificuldade. Para mim é um livro antigo, possivelmente escrito por Moisés, ou num período parecido, porque ele narra a história de um período próximo ao período patriarcal. Quer dizer, mas surge uma dificuldade para nós. Como que aparece ali a ideia de Satanás? Então, eu não vou falar sobre isso agora, porque senão você não vai acompanhar o podcast. Então, esse assunto vai ser um assunto do podcast. Um outro assunto do podcast que a gente vai falar, Antes a gente vai de falar... você entrar nesse assunto, nós paramos lá atrás. Quem é o Alexandre? Se a gente começar a entrar no assunto da Bíblia, a gente não para, né? Então, eu gostaria de saber, você falou sobre o que te chamou a atenção, e aí você começou a estudar a Bíblia, e hoje, como Alexandre chegou à conclusão de que seria um pastor? Porque você começou a fazer faculdade eu comecei a fazer faculdade de economia na UERJ e parei, até fiz uma coisa que não deveria ter concluído o curso, mas aquela paixão, aquela coisa toda, fui para o seminário. Tranquei e fui para o seminário. Eu vivi um conflito. Eu trabalhei durante 10 anos como professor particular. Eu dava aula de casa em casa, naquela região oceânica de Niterói. Em Caraí, Pendotiba, Itaipu, Piratininga, então eu ia de casa em casa. Eu dava aula de 2 às 4, de 4h30 às 6h30 e de 7 às 9 de segunda a sábado. E trabalhando com matemática, com física, com química, com os alunos, vivi um período muito bom, que foi dos 18 aos 28 anos. E o chamado de Deus ardendo no meu coração, nessa questão de estudo da Bíblia, de ser pastor e tal. E lendo o livro de Jonas, que é um profeta menor, comentado pelo pastor Exaltino Gomes Coelho Filho. Lendo esse livro e a mensagem do livro, eu senti que Deus estava me chamando para o ministério. E hoje eu não tenho nenhuma dúvida, nesses quase 22 anos, que Deus me chamou para essa tarefa. A faço com muita alegria, com muita paz no coração, com muita dedicação, entendendo que o meu papel no ministério é servir ao corpo de Cristo, mas principalmente puxar a igreja para esse exame, esse escrutínio mais detido sobre a Escritura Sagrada, entendendo que ela é um tesouro inesgotável. Agora, longe de ser uma pessoa perfeita, né, de conseguir cumprir tudo que está ali, mas sigo nessa direção, abençoando vidas, e creio que a mensagem bíblica é algo assim extraordinário, arrebatador. E há 22 anos já. Há 22 anos. Que maravilha. Agora, vamos entrar no assunto que já estávamos antes. A Bíblia, muitas pessoas, alguns amigos meus já falam, Betânia, eu começo a ler, eu não entendo nada, Apocalipse então. E tem pessoas que têm medo de ler o Apocalipse, né, Alexandre? Eu não entendo nada. São todos símbolos, né? Porque, na verdade, são gêneros literários diferentes. Por exemplo, quando você pega nos evangelhos, há uma divisão nos evangelhos. Os 3 primeiros são chamados de sinóticos. Sinótico significa sob uma mesma visão, sob uma mesma perspectiva. E o Evangelho de João segue uma linha totalmente diferente. Tanto que nos sinóticos, milagre é chamado de milagre. No Evangelho de João, milagre é chamado de sinal. Por quê? Porque João faz uma interpretação diferente.
Quando você pega, por exemplo, os profetas, você tem os profetas que são anteriores ao exílio na Babilônia, os profetas que são desse período do exílio e os profetas que são pós-exílio. Então, se você não souber a datação dos profetas, você não consegue entender a mensagem. Por exemplo, o profeta Isaías. O profeta Isaías tem uma mensagem tripartida. Aí entra a discussão se são 3 Isaías, 2 ou 1. Não vou entrar nessa discussão. Vou entrar na discussão apenas da mensagem. Isaías de 1 a 39 é uma mensagem para o 8º século. Isaías de 40 a 55 é outra mensagem para o pessoal do exílio. E Isaías 56 a 66 é uma terceira mensagem para o pós-exílio. São 3 mensagens diferentes. Quando você entra, por exemplo, nos evangelhos sinóticos, voltando aos 3 primeiros, você tem um gênero literário muito característico, a gente vai examinar aqui, que são as parábolas. Quer dizer, as parábolas são discursos de Jesus, onde ele pega uma experiência do dia a dia, do cotidiano, para ilustrar verdades espirituais. Mas, além das parábolas, você tem as ações parabólicas, que quase a gente não estuda. O que são as ações parabólicas? É quando Jesus ensina não através de um discurso, mas ele ensina através de um gesto. Então, quando ele lava os pés dos discípulos, quando ele amaldiçoa a figueira, lição, né? São gestos que ensinam, então são ações parabólicas. Quando você pega o livro de Reis, primeiro e segundo Reis, especialmente segundo Reis, você tem a divisão do reino após a morte de Salomão. Então você tem 2 reinos, o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. Quer dizer, quando você está lendo sobre um rei, você precisa saber se é reino do norte ou se é reino do sul. Se é reino do norte, reina apostasia. Agora, se outra coisa também, não se pode ou se deve ler apenas o Apocalipse. Você não vai entender o Apocalipse se você não ler Daniel, Ezequiel e até mesmo Isaías, não é isso? Porque eles completam. A questão é que há 3 questões que a gente nem sempre consegue distinguir. A primeira é escatologia. O que é escatologia? É o estudo sobre as últimas coisas. E talvez seja o último capítulo dos evangelhos que chegar a alguma conclusão. Então, escatologia estuda não a cronologia do fim, estuda o cronograma do fim. Ou seja, a cronologia seria quando vai acontecer. Não estuda isso. Escatologia não tem poder de fornecer data. Estuda o cronograma, ou seja, o que vai acontecer nessa sequência do fim estabelecida por Deus. Então, escatologia. A escatologia está espalhada em toda a Bíblia. E o crente às vezes acha que vai ao livro de Apocalipse para estudar escatologia. Não. Exato. Ele tem escatologia, mas ele não é sobre escatologia. Já vem dando dando as pistas, né? Ele dá ali alguma informação, tem informação escatológica, mas ela está espalhada. Você tem Mateus 24, 25, você tem 2 Tessalonicenses 2, várias passagens, só para ilustrar. Você tem um gênero literário chamado literatura apocalíptica. O que é isso? É o gênero literário que João fez uso, que foi muito usado no período, no 3º século, final do 3º século a.C. e início do 2º século. Só que essa literatura já existia anteriormente, como você bem citou. O livro de Daniel, na segunda parte, de 7 a 12, traz apocalíptica. O livro de Zacarias, de 12 a 14, traz apocalíptica. E o livro de Isaías, de 24 a 27, tem apocalíptica. Então, a apocalíptica já existia antes do período interbíblico. No período interbíblico há uma profusão, uma produção imensa de textos de apocalíptica. E depois João, preso na ilha de Patmos, no final do 1º século, lá pelo ano 90, ele vai escrever o livro de Apocalipse fazendo uso dessa literatura chamada apocalíptica. Por isso que fica difícil da gente entender. Porque, por exemplo, fala que Jesus, ele tem língua como que de fogo. Ele tem... São linguagens, né? São símiles. Quando ele fala como, é um símile, é uma comparação. Exato. Então ele não está dizendo que tem, ele está dizendo que é como se fosse. Por exemplo, Lucas vai dizer que o Espírito Santo desceu no batismo de Jesus como uma pomba. Então, não desceu uma pomba. E não é que a pomba represente o Espírito Santo. Ali não. Ele fez um símile. O que é o símile? Uma comparação. Desceu como se fosse uma pomba. É uma comparação. Outra dúvida, e até mesmo algumas pessoas, a Bíblia diz que ele é imutável. Ele não se arrepende. Mas aí tem alguns versículos que dizem, e Deus se arrependeu de fazer o homem.
as pessoas. Gente, mas se você não tem uma instrução, ou é a linguagem, não é isso, Alexandre? É a Isso, forma de falar. você Porque tem, Deus não se arrepende, nunca. você tem o que você tem na Bíblia é uma linguagem de acomodação. O que que é linguagem de acomodação? Está falando sobre uma realidade atemporal, sobre um ser que transcende tudo, que é Deus, mas de forma que a gente entenda. Exato. Então é uma linguagem de acomodação. Quando diz que Deus se arrependeu de haver feito um homem, é uma linguagem antropopática. O que é isso? É atribuindo a Deus, ao ser divino, um sentimento humano. O que é isso? É para tentar fazer a gente entender. É arrependimento como o nosso? Com certeza não. Deus não é homem para se arrepender. Mas alguma tristeza, algum pesar houve no coração de Deus, dadas as atitudes dos homens, especialmente antes do dilúvio. Agora, falando um pouco, nós vamos entrar no assunto, é tão gostoso começar a falar sobre a Bíblia, né? Falando um pouco sobre a tradução. Há pouco tempo eu fiz seminário também, fiz 4 anos de seminário, e eu sempre gostei, sempre fui apaixonado pela Bíblia, sempre gostei. E há pouco tempo eu descobri que num seminário, Salmo 23:1, há uma controvérsia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas durante a nossa caminhada cristã e a caminhada de muitas pessoas, quantas coisas não te faltou? Quantas coisas não me faltaram? E aí, muitas pessoas também deixaram de crer e de seguir o caminho de Cristo porque eu fui enganado. A Bíblia diz que nada me faltará e me faltou. Mas quando se lê o original, de outra forma. O Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Porque no original, se não me engano, não sei se é o grego ou o hebraico. Hebraico. O hebraico é lo. Ele não me faltará. E a tradução colocou: o Senhor é meu pastor e nada. Olha a diferença. E quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, quantos anos as pessoas não se inteiraram disso e tomaram essa tradução para si próprio. E quantas vezes, não, mas Deus falhou comigo. Deus não falhou. Então é interessante isso, porque em algumas, acho que nos Estados Unidos, algumas igrejas também trabalham muito isso. Então, o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Pode acontecer de tudo na nossa vida, mas ele jamais faltará. E a nossa tradução está escrito, pode-se dizer errado, não é isso? Na verdade, há um ditado que diz que todo tradutor é um traidor. Porque, assim, o trabalho de tradução é um trabalho muito desafiador. No nosso país, nós temos o privilégio de termos várias traduções. Sim. E as traduções se dividem em tradução dinâmica, tradução mais literal. Você tem Bíblias que são paráfrase, como a nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia viva, que expandem mais o texto. Então isso é uma riqueza, é um privilégio para nós. Existem muitos idiomas no mundo, milhares de línguas que não têm nenhuma porção das escrituras traduzidas. Então o trabalho de tradução é um trabalho muito desafiador. Mas na verdade, as imperfeições humanas estão envolvidas. E também, às vezes, existe uma construção no grego ou no hebraico que a língua portuguesa não tem. Por exemplo, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ali é uma tradução que só a NVI captou o verdadeiro sentido. A NVI colocou na segunda parte. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Por quê? Porque é uma construção passiva e ativa ao mesmo tempo. Quer dizer, mas deixem-se encher pelo Espírito. Quem permite que o Espírito encha? Sou eu. Exato. Mas quem enche é o Espírito. Então é passivo e ativo ao mesmo tempo. A NVI conseguiu captar essa ideia. Quer dizer, as outras erraram. Talvez as limitações humanas, né, estejam presentes, mas aí o que você falou, cria às vezes uma pedra de tropeço na vida de quem não conhece e pode mexer com a fé
da pessoa. Por isso a importância dos doutores, né, daqueles que são estudiosos. Deus deu doutores à igreja, pastores, e por isso a importância do pastor também ser um estudioso da Bíblia. Exato. Ele não tem obrigação de ser professor de seminário, ter mestrado, doutorado, nada disso. Mas ele ser um amante, está sempre estudando, meditando, aprendendo, participando de encontros bíblicos, treinamento, na medida do possível, né, na medida daquilo que os seus horários lhe permitem, ele está crescendo, porque isso sempre acrescenta a nossa vida. Sempre haverá pessoas com dúvidas. Exato. Assim como em todas as áreas, né, da nossa vida, temos que estar sempre nos aprimorando. Antigamente, quando era muito fácil aceitar o evangelho, que as pessoas falavam, você ouvia aquela coisa toda. Hoje, com o despertamento, né, a tecnologia e tudo mais, você não consegue chegar num lugar e ver e não engole qualquer coisa. Hoje não consegue. Então, realmente, quem está à frente precisa se preparar. Precisa primeiro pedir muita ajuda a Deus para que o Espírito unja a palavra que está sendo proclamada. Mas depois disso vem a tarefa humana. A verdade é que nós, por exemplo, na Idade Média, final da Idade Média, passagem para a modernidade, que foi a Reforma, com Lutero, Calvino, aquela turma toda, houve um movimento extraordinário. Então, na Idade Média, você falava sobre Deus na Europa, se alguém chegasse numa esquina e falasse Deus, todo mundo parava para ouvir. A sociedade era uma sociedade teocêntrica. Com a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, século XV, XVI, por aí, você já tem... É como se Deus fosse retirado do imaginário popular e fosse colocado a razão. Então, tudo precisou passar pelo tribunal da razão. Então, as coisas precisavam ser explicadas racionalmente, inclusive a Bíblia. Com a passagem do final do século XX, início do século XXI, nós saímos da modernidade e caímos na pós-modernidade. A pós-modernidade tem duas características. A única coisa constante são as mudanças e a única certeza é a dúvida. Então, nós saímos da Idade Média e mergulhamos de cabeça na Idade Mídia. Então, o tempo em que nós vivemos é o tempo das imagens, é o tempo das informações relâmpago. Você tem o WhatsApp, você tem o Facebook, você tem vários meios de comunicação em tempo real. Você faz uma ligação de uma pessoa para aqui na Europa, na China, no Oriente Médio, e você usa a internet via WhatsApp, você não paga nada mais por isso. Não tem barreira. Não tem barreira, e você fala de maneira instantânea. Exato. Quer dizer, tudo isso influenciou o coração humano. E o homem passou a acreditar naquilo que é imediatamente visível, só o que está a um palmo dos olhos dele. Passou disso para uma realidade transcendente, o ser humano já não quer mais acreditar. Exato. E agora, Alexandre, falando um pouco sobre o seu podcast, que na próxima semana, né? Se Deus quiser. Você vai estar gravando daqui a 15 dias o lançamento. Se Deus quiser. O tema será do podcast... A Bíblia e a mente humana. E a mente humana. Olha, vai ser forte, né? Porque a Bíblia, em nenhum momento, o que a Bíblia não diz? Antes da gente falar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia não diz? A Bíblia não vai concorrer com a psicologia e não vai concorrer com a psicanálise. A Bíblia não tem esse objetivo, concorrer com a psiquiatria. Se eu quero aprender psiquiatria, eu tenho que ir para uma faculdade fazer medicina. E depois me especializar em psiquiatria. Se eu quero ser oftalmologista, eu vou fazer medicina e depois me especializar em oftalmologia. Se eu quero cuidar de cães, de gato, de animais, eu vou fazer veterinário. Então a Bíblia não vai competir com essas profissões de maneira nenhuma. Essas profissões são bênçãos dadas por Deus. E deixar bem claro também uma dúvida, que às vezes as pessoas confundem. Bíblia não tem nada a ver com religião. A Bíblia é uma proposta sobre a vida com Deus. Religião é uma coisa criada pelo homem. O homem estabelece modelos, crenças, dogmas, enfim. E a Bíblia, ela está muito acima disso. Mas aí, concluindo, nós vamos entender a mente humana à luz das Escrituras para vermos o que a Bíblia fala sobre a mente humana. Nós não iremos, eu quero frisar isso, a gente não vai concorrer nem substituir o trabalho da psicologia, o trabalho da psicanálise, o trabalho da psiquiatria,
o trabalho interessante da hipnoterapia, da PNL, a gente não vai substituir esse tipo de trabalho. Essas ciências estão aí para servir a humanidade. O que a gente vai tentar perceber é o seguinte: o que a Bíblia fala sobre a mente humana, sobre o potencial, sobre a capacidade humana? Porque muito daquilo que poderia acontecer na nossa vida e que Deus poderia fazer não acontece por causa das nossas crenças. De não acreditar que eu sou capaz de seguir um caminho, de aceitar desafios pela vida, às vezes pelo meu histórico de vida, pelo lar onde eu nasci, pelas coisas que eu ouvi. E pensando bem sobre esses assuntos, esse tema que você vai estar abordando, muitas coisas que nós estamos vivendo hoje e aprendendo, se você observar, já estava. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A PNL, por exemplo. Tem muita coisa que está na Bíblia. Exato. A PNL, na verdade, pegou várias técnicas, né? Dialogou com a antropologia, com a psicologia, com várias disciplinas e organizou um pensamento. Ela sempre existiu, mas a partir de 72, mais ou menos, ela começa a ser organizada como disciplina. Muito da PNL está na Bíblia. Então a Bíblia é um livro, ela não é um livro exaustivo. A Bíblia não diz tudo que eu quero saber. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. O que Deus fazia antes de criar o mundo? Eu não sei. E há uma outra, é incrível, eu gosto desse assunto, porque é muita descoberta, né? Certo. Entre o versículo 1 e o 2. Acredita-se que existe um intervalo de tempo ali. De muitos anos, a gente vai discutir isso também. É incrível. Por exemplo, as dúvidas, por exemplo, nós vamos fazer uma discussão sobre um assunto interessantíssimo. Não vai ser agora, no próximo podcast, né? Vai ser mais pra frente. Mas nós vamos discutir um assunto interessantíssimo que muita gente acredita que a Bíblia não fala. O que acontece ao crente após a morte? Rapaz, isso é incrível. Uma pessoa que crê em Jesus. A pessoa crê em Jesus, creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ela morre. Então nós fomos ao sepultamento de um amigo comum que essa pessoa era crente. Ou homem ou mulher, essa pessoa era crente. Nós vamos ali, está ali só o cadáver. Está ali o defunto. Mas a pessoa que um dia esteve ali presente naquele corpo, onde ela está? Ela está dormindo, deitada numa cama espiritual, num colchão espiritual, travesseiro espiritual, lençol espiritual, despertador espiritual, aguardando Jesus voltar? Ela foi para o purgatório. Ela deixou de existir, virou purpurina. O que acontece a uma pessoa quando ela morre crendo em Jesus Cristo? Vai direto para o céu? Se vai direto para o céu, eu e você não estivemos lá ainda. Quem nos leva para o céu? O céu é um lugar ou é apenas uma ideia? Que espécie de lugar é um céu? Quanto tempo leva para chegar ao céu? Fecha os olhos na terra, abre imediatamente no céu ou fica aguardando uma semana, 2, 1 ano? Não sei. Rapaz, é incrível. Que tipo de pessoa entra no céu? Onde fica o céu? E outro dia, uma vez, foi uma discussão num seminário, você vai para o céu ou o céu vai descer? Né? É algo assim, são muitas dúvidas, a forma de se falar, o linguajar, que às vezes observando, porque outro estudo também a respeito do céu, como a gente está falando nos assuntos gerais, é tão bom, né, falar da Bíblia, se você colocar no Google a cidade celestial, ela vai descer. Sim, Apocalipse 21. Fala que e você... Apocalipse 21 e 22, que dá a planta do céu. Você vai ver vários desenhos no Google, como porque em Apocalipse, né, que fala sobre a metragem da cidade celestial, isso, como ela é, e eles desenharam. Então tem vários desenhos de que aí a Nova Jerusalém desce. Aí nós entramos numa outra questão mais complicada ainda, porque o que você está falando, dentro do departamento da escatologia, que a escatologia trabalha com vários tópicos. Então, segunda vinda de Cristo, o anticristo, o que acontece ao crente após a morte, a grande tribulação, o sermão escatológico de Jesus, em Mateus 24, 25. Então, trabalha com vários assuntos. O que você está falando é novo céu e nova terra. E aí, no novo céu e nova terra, vem um outro problema. Este mundo, você falou que a Nova Jerusalém desce, está lá em Apocalipse 22. Sim. Este mundo será destruído, vai virar uma poeira atômica, ou ele será transformado? Eu acredito que transformado. Porque sempre quando terminam, a gente vai vendo as histórias, né, os ciclos, né, eu penso que será transformado e não destruído. Mas também, não sei se é a forma de linguagem. Em Apocalipse também diz que
os montes derreterão, né? Haverá um momento, se eu não me engano, é na grande tribulação, que haverá os montes, eles se desfarão, né? Como farinha, assim. Então, assim, vai ser uma destruição. Não, então, é aí que entra a questão. Por exemplo, quando Ou é você a pega... linguagem ou é a realidade? Isso. Quando você pega Apocalipse 1, 2 e 3, onde tem a apresentação do livro, João fala sobre o seu trabalho, e tem ali as cartas às igrejas da Ásia Menor. Ali eu tenho muita coisa que é literal, como se fosse assim um passado histórico. Quando eu entro no capítulo 4 em diante, aí é que vão aparecer a literatura apocalíptica e a gente vai ter que entender o que esses símbolos significam. Porque há alguns versículos também que as pessoas hoje, pelo cenário do mundo hoje, as pessoas, alguns historiadores, né, estão nominando alguns governantes com figuras que estão no Apocalipse. Isso daí é uma coisa que sempre existiu, né? Os reformadores, os reformadores entendiam que o anticristo era o Papa. Era o Papa, exato. Então sempre vai existir essa tentativa humana. O livro do Apocalipse é um livro histórico profético. Ele tem passado, presente e futuro. Ele aponta para o futuro. Agora, achar que o livro é um livro futurista, eu creio que tira um pouco da sua importância. Por quê? Vamos pensar no seguinte. Os crentes, vamos dar um exemplo. Você tem Apocalipse 20, o milênio. Então o milênio existe toda uma sequência de interpretações. Existem os amilenistas, pós-milenistas, pré-milenista, pré-milenista histórico, pré-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, dispensacionalista, enfim. Várias interpretações. Mas aí a pergunta que eu faço é a seguinte. Quando João falou sobre o milênio, suponhamos, Betânia, que você seja pré-milenista e você crê que o milênio é literal, 999 anos mais um, e que Jesus vai reinar na terra a partir de Jerusalém. Tá. Aí João escreve essa mensagem para os crentes que estão sendo perseguidos na Ásia. E aí, num determinado momento da carta do Apocalipse, no capítulo 20, ele diz, olha, fiquem tranquilos. Veja bem, já se passaram 2000 anos e Cristo ainda não está reinando de Jerusalém. Suponhamos que seja daqui a 1000 anos, seja no ano 3000 da era cristã. Então João escreve lá, olha, vocês fiquem tranquilos que daqui a 3000 anos o nosso Senhor vai reinar sobre toda a terra. Quer dizer, mal comparando, um crente vai até o meu gabinete, está lá desesperado, porque está desempregado, devendo, passando por uma situação caótica, e eu vou orar com ele. E eu falo assim, meu irmão, fique tranquilo, daqui a 22 anos, Deus vai dar a solução desse problema. Quer dizer, isso não faz o menor sentido. Exato. Essa pessoa está precisando de soluções imediatas e Deus sabe disso. Então, quando João escreve o Apocalipse, se nós considerarmos o milênio como alguma coisa literal, que vai acontecer ainda, suponhamos, lá no ano 3000, apenas para exemplificar. E, peraí, mas João escreveria para confortar as 7 igrejas da Ásia Menor de que haveria um reinado 3 milênios depois para confortar o coração deles, para mim não faz sentido. Então, para mim, o milênio é o período que vai desde a primeira vinda de Cristo até a volta. E diga-se de passagem, para quem nos ouve, quem nos dá a gentileza da sua atenção, não se deve falar segunda volta, porque não voltou ainda, então não pode ser segunda volta. Então, ou é volta ou segunda vinda. E aí, João falaria para eles, ó, daqui a 3000 anos Jesus vai voltar. Para mim não faz sentido. Me faz muito mais sentido entender que o milênio é o período que está entre a primeira vinda e a volta do Salvador. Ou seja, nesse período da história, nós estamos reinando com Cristo, independente do momento em que estejamos vivendo. Agora, Alexandre, é uma pergunta que muitos fazem. Alguns acham que a Bíblia tem 31.700 e poucos versículos, se eu não me engano. Acho que é 31 mil e alguma coisa de versículos. Promessas são, tanto no Antigo quanto no Novo, não me lembro agora quantas promessas. Quais promessas? Quantas dessas promessas são para os dias de hoje? Uns dizem que a única promessa que temos, que está na Bíblia para os dias atuais, somente essa, a vida eterna. Agora, você como professor e pastor, pode nos responder
quantas promessas da Bíblia podemos tomar para os dias de hoje? É o que eu disse a você. Primeiro, cada texto que contém a promessa vai ter que ser examinado em particular. Exato. Né? Dizer assim que tem tantas promessas que valem para outro, então cada texto vai ter que ser examinado. Mas se eu for pegar a mensagem bíblica e validar que ela é apenas para aquele momento, para a sua primeira audiência, ela perde um pouco o significado para nós. Ainda que, por exemplo, a promessa da terra seja para Abrão, né? A promessa da terra não é para nós, é para Abrão. Eu tiro lições dessa promessa. Mas você não pode dizer, essa promessa é para mim. Não, você pode tirar lições. Porque naquele contexto, por exemplo, Foi está pra falando Abrão. de uma realidade geográfica. Sim. Que era necessária. Depois eles alcançaram a terra prometida. Né? Era necessária. É uma etapa da história da revelação. Nós já passamos dessa etapa. Então isso não faria sentido para nós. Porque, você veja bem, no Antigo Testamento a salvação, como é que se processa a salvação? É alguém crendo no Deus de Israel e fazendo adesão a um grupo étnico. Então passa a ser um prosélito, passa a fazer parte da fé hebraica, do monoteísmo. O nosso movimento hoje não é assim, não passa a fazer parte de um movimento étnico. Jesus agora vai a todas as nações, a todas as etnias, então passa a fazer parte do corpo místico de Cristo. Então eu tenho que entender aquilo que está limitado historicamente e aquilo que não está limitado historicamente. Mas mesmo aquilo que está limitado historicamente tem lições poderosíssimas para nós. Eu continuo insistindo. Quando nós estudamos a lei, especialmente no Pentateuco, em Levítico, em Números e principalmente Êxodo e Deuteronômio, a gente vai perceber que essa lei foi dada para o hebreu, mas mesmo que ela não seja mandamento de Deus para nós, a não ser aquilo que o Novo Testamento corrobora diretamente, por exemplo, não furtarás, continua sendo um mandamento para nós, o Novo Testamento corrobora, mas eu tenho ali, ainda que aquele mandamento seja específico para Israel, eu tenho princípios que subjazem, que estão por trás disso, que valem para a gente hoje. Então, é um exercício fascinante, é alguma coisa extraordinária. E eu vou dizer uma coisa para você, até para causar aqui um pouco de polêmica, para despertar quem está com sono. Às vezes, Beta, eu sou tentado. É uma tentação. Eu vou confessar que é um pecado em público. Pô, mas já vai começar confessando pecado? Eu, às vezes, sou tentado a ver mais graça no Antigo que no Novo Testamento. Há algumas situações no Antigo Testamento que me surpreendem quando Deus deveria agir com imenso rigor e ele simplesmente perdoou e agiu com graça. Rapaz, é interessante a Bíblia, Então, né? é uma tentação, não é uma conclusão, mas é uma tentação. Agora, você acredita que já temos 1 hora de conversa? Olha. Passa muito rápido, né? Já estamos chegando ao fim do nosso podcast. Esse podcast foi eu acredito que, assim, mais para te apresentar e anunciar para os nossos seguidores que a partir da próxima semana, da próxima terça-feira, você vai ter mais um podcast para que você possa se deliciar e tirar suas dúvidas e aprender um pouco mais da Bíblia. Agora, antes de terminarmos, a Bíblia não tem nada a ver com a religiosidade. Porque hoje muitas pessoas confundiram muito, não é isso, Alexandre? E uma parte que me chama a atenção na Bíblia, que é também dúvida de muitas pessoas quanto à salvação. Para finalizar, vamos falar um pouquinho só sobre a salvação. A Bíblia diz: se creres no teu coração, será salvo. Qual é o requisito para ser salvo? O requisito para ser salvo é tão somente crer. Somente isso. E esse crer, a gente tem que entender o que é esse crer. Esse crer não é uma obra. Esse crer é descansar naquilo que Cristo fez. A gente vai analisar isso. Qual a diferença entre o evangelho de Jesus Cristo e a religiosidade humana? Tem uma passagem na Bíblia que responde isso. E a gente vai examinar aqui em um dos nossos podcasts. Que é Lucas 18, de 9 a 14, a parábola, a narrativa de exemplo do fariseu e do publicano. Lucas 18, de 9 a 14.
essa parábola estabelece de maneira muito nítida a diferença entre a atitude de alguém que é crente e de alguém que é tão somente religioso. O que o religioso faz? Ele ora a um Deus criado à sua imagem e semelhança. Então eu quero deixar aqui o convite para você, né? A Beta já falou bastante, mas agora eu quero deixar o convite a você. Tá vindo aí, sem ser nessa terça-feira agora próxima a outra, tá vindo aí destaques teológicos. Para a gente estar pensando junto, né? Para a gente estar crescendo junto nesse livro, que é um livro maravilhoso, mas acima de tudo trazendo aplicação para os nossos dias e fazendo a Bíblia responder às demandas desse tempo. E esse programa vai servir para você que é crente, para você que não é crente, mas que tem dúvidas, tem interesse, tem vontade de aprender. Você vai estar participando com a gente. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para participar e contribuir com a sua presença nesse programa. Serão momentos assim de aprendizado, não é isso? Isso. Vai ser uma espécie de bate-papo futebol clube. Exato. Vamos dar uma linguagem do futebol. E lembrando que você já pode deixar a sua pergunta. Tem alguma dúvida, quer aprender algo sobre a Bíblia, tem algum, assim, queria algum esclarecimento? Pode deixar embaixo aqui a sua pergunta, que eu vou transferir para o Alexandre. Por favor, qual é o seu arroba? Isso, você pode procurar no Instagram, Alex Golfaria, e você pode, a gente vai passar no programa, a gente vai passar no podcast mais informações para você entrar em contato. E vai ser um prazer ter você participando conosco e mais uma vez a gente crescendo junto. E eu quero agradecer a você, Betânia, por você abrir esse espaço, né? É um trabalho, o podcast da Beta é um trabalho de muita credibilidade, né, nessa comunidade online. Então eu quero te agradecer o privilégio, a boa vontade, o carinho, a abertura que você está dando para a gente poder contribuir com esse espaço maravilhoso. Eu que agradeço por você acreditar no meu trabalho e por estar trazendo para a gente essa joia preciosa que é aprender um pouco mais da palavra de Deus, que sai ano, entra o ano e a Bíblia ela é a mesma, não muda, é imutável, né? E a cada dia podemos aprender um pouco mais de cada versículo, tirando as dúvidas e assim agradecendo a Deus por preparar pessoas como você, que tem se empenhado em estudar para tirar dúvida das pessoas. Amém. Então te desejo muito sucesso e eu tenho certeza que será de edificação para muitas pessoas. Amém. Tá bom? Sejam muito bem-vindos ao Estúdio Beta e aos destaques teológicos, é isso? Amém. E assim seja. Terminamos aqui mais um podcast. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. E eu sei que há muitas pessoas foram esclarecidas algumas dúvidas. Eu te espero na próxima sexta-feira. Lembrando que destaques teológicos a partir da terça-feira, às 8 da noite, às 20 horas. E você pode, no canal lá do Alexandre Faria, nós vamos estar informando para você. Um grande abraço. Lembrando sempre que aqui no canal Beta, a nossa melhor imagem é você. Te espero. Tchau, tchau.